Meus irmãos, abramos nossas Bíblias no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 5, e ouçamos a leitura dos versículos 23 e 24. Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 5, versículos 23 e 24, assim nos diz a palavra do nosso Deus. Se, pois, ao trazeres ao altar a tua oferta, ali te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa perante o altar a tua oferta, vai primeiro reconciliar-te com teu irmão, e então, voltando, faze a tua oferta. Amém. Amém. Meus irmãos, nós temos aprendido na prática o que o nosso Senhor quer nos ensinar, inicialmente aqui por meio do versículo de número 20, que nos diz assim: porque vos digo que, se a vossa justiça não excederem muito a dos escribas e fariseus, jamais entrareis no reino dos céus. Essas são palavras profundamente desafiadoras para os discípulos de Cristo, já que a relação com os nossos irmãos na fé, irmãos de igreja, nem sempre é fácil. Por outro lado, essa instrução traz um certo conforto para nós, como servos de Deus, já que o nosso Senhor está cuidando do nosso coração. Ele está cuidando dos nossos relacionamentos, para que a sua igreja caminhe como deve de fato caminhar, irmãos. Os conflitos entre irmãos de igreja existem desde que a igreja existe. Onde há o homem, há imperfeição, há o erro, há problemas. O problema aqui que Jesus está atacando é que alguns irmãos finjam que inimizade é algo normal entre os fiéis. Aí não. É uma anomalia, é uma distorção, é uma perversão do Evangelho que dois crentes não se deem. E isso precisa, de fato, ser consertado, porque cria não apenas um problema prático, porque torna a igreja improdutiva ou problemática, mas também cria um problema teológico, como nós vamos ver, um problema do entendimento do próprio Deus e da sua obra em Jesus Cristo. E o ensino do nosso Senhor, nessa pequena porção, resolve os dois problemas, tanto o teológico como também o prático. As instruções, como veremos e já estamos vendo, são muito práticas, irmãos. Nós estamos vendo o primeiro exemplo que Jesus dá, desse versículo de número 20, a partir de 6. É um total de 6 exemplos que ele vai dar, extraídos da lei de Deus, dos 10 mandamentos. Ele vai apresentar algumas amostras de como os crentes, os fiéis, aqueles que são seguidores dele, devem entender, como é que eles devem entender a lei de Deus e como é que eles devem praticar essa lei. Nós já começamos a tratar sobre isso nos versículos 21 e 22, sobre o 6º mandamento, que é literalmente: não assassinarás, não assassinarás. E nós vimos nesses dois versos, irmãos, nesses dois versículos, melhor dizendo, que além do assassinato no sentido comum, o nosso Senhor proíbe aqui na sua interpretação algumas atitudes, algumas posturas interiores e também algumas palavras destrutivas que implicam aquele que fala como sendo homicida diante de Deus. Então, aquele que insulta seu irmão se coloca diante de Deus do mesmo modo que o homicida se coloca, o homicida de fato, não é? Se coloca diante de um tribunal humano, como réu de juízo. É isso que Jesus está dizendo aqui. E agora, a partir do versículo 23 em diante, ele continua a explorar as profundidades da lei de Deus. O quão nós devemos abraçar, ou até que ponto devemos abraçar essa lei, e ele nos ensina o que fazer quando nós quebrarmos os princípios desse mandamento. Ele apresenta aqui uma situação muito comum na época dos judeus, não é? Que era a entrega de ofertas a um sacerdote, que para nós, mudando o que tem que ser mudado, não é? O equivalente hoje seria o culto. seria o momento do culto, embora o culto do Antigo Testamento, que está sendo exemplificado aqui, tenha naturalmente
diferenças do culto do Novo Testamento e aquele que prestamos, irmãos. Notem que Jesus muda o discurso aqui, ele vem falando de modo geral, mas agora ele torna o discurso particularizado. Ele passa a falar aqui na segunda pessoa do singular. Ele vai falar agora para um tu. Ele está falando de modo geral, mas agora ele vai falar para cada discípulo, porque isso é um assunto profundamente íntimo. E eu vou procurar ser bem cuidadoso na análise para que os irmãos, cada um de vocês, tome isso para si. Porque isso é um problema da igreja, porque é um problema dos indivíduos, de indivíduos, melhor dizendo. Então é importante que cada um tome isso para si, levando em consideração esse afunilamento que Jesus faz aqui, essa particularização do ensino. Ele está dizendo, vejam como ele fala aqui, se pois ao trazeres tu, você que está aí, quando você for trazer a sua oferta, etc, etc. Então ele quer realmente tornar esse ensino bastante pessoal, porque é pessoal, é de fato pessoal. E ele está dizendo, imagine-se você fazendo um sacrifício, não é? Ou levando uma oferta a Deus no templo, trazendo, achegando-se, depositando aquilo aos pés do sacerdote. O sacerdote não é mencionado aqui, mas ele está implicado. Você entrega isso aqui, e o efeito esperado, quando nós paramos para perceber bem, o efeito esperado de qualquer culto a Deus, quando nós de fato entramos por essas portas com a intenção de cultuar a Deus, nós somos expostos a um Deus que é santo. E quando nós somos expostos a um Deus que é santo, é natural que nós fiquemos mais sensíveis aos nossos próprios pecados. Então, qual seria o efeito natural de alguém que tem um encontro com Deus? É que sobe uma vozinha lá dentro de você e diz assim, você tem que mudar de vida. Você precisa mudar de vida para contemplar, para conviver, para seguir, para servir a esse Deus. Esse é o efeito natural de quem entra num culto ao Deus vivo e verdadeiro, irmãos. E aqui a cena é bem pontuada por Cristo. Ele dá destaque aqui, ele diz, quando você estiver engajado, ou seja, você vem com sua devoção, você vem com toda a sua boa intenção, você se engaja aqui em trazer a sua oferta, mas de repente a sua memória espeta a sua consciência. E ela te dá uma lembrança aqui nada agradável. Você lembra, não que você está chateado, não que você está rancoroso para com o irmão da sua igreja. Não, não é isso que o texto está dizendo, mas que ele tem alguma coisa contra você. Vou repetir. A situação é, você vem entregar a sua oferta e no momento em que você está todo animado, empolgado para fazer aquilo com todo o seu coração, a sua memória espeta a sua consciência e lembra não que você tem raiva de alguém, mas que alguém tem raiva de você. Alguém tem vontades, desejos de morte a seu respeito. Alguém tem rancor profundo a seu respeito. Nós podemos levantar algumas perguntas aqui. Qual é o problema que a pessoa lembrou aqui? O texto não diz. Quem foi que começou o problema? Quem errou primeiro? Nada nos é dito. O texto não diz, irmãos. Ao que parece, isso não é importante. Isso não importa para o nosso Senhor. Pode até ser que você esteja certo. Pode até ser que você tenha agido dentro da razão, com verdade, com amor. Mas o fato é que aconteceu uma coisa em você. Você lembrou. Tem uma pessoa na igreja que tem raiva de mim. Se eu fui bom com ela, se eu fui mal com ela, o fato é que há uma pessoa na igreja que tem raiva de mim, ou que tem rancor de mim. E a memória comunica isso à consciência, e a consciência comunica isso a você. E você lembra fácil, normalmente, quando você tem raiva de alguém. Mas quando acontece, de um momento sublime como esse do culto, você se lembrar que alguém tem raiva de você, aí é importante você levar em consideração essa percepção, essa lembrança. É muito importante, irmãos, já que a consciência, embora ela é uma faculdade humana, uma facilidade que Deus nos deu, embora ela possa se corromper, ela possa se enganar, e ela nunca deva ser considerada como a última instância em nós, a última instância é sempre Deus, que confirma ou não nossa consciência, ela, no entanto, irmãos, costuma acertar.
ela é um mini tribunal, já dizia um grande estudioso da nossa igreja, um mini tribunal que antecipa o juízo final. Ela vai nos acusando, vai nos defendendo, vai dizendo coisas que nós fizemos de fato, coisas que nós deixamos de fazer, coisas que nós deveríamos ter feito. Então é importante, num momento como esse, acontecendo uma situação dessa, nós não desprezarmos essa voz dentro de nós, a voz da consciência, irmãos. Então, certo ou errado, o fato é que se isso acontecer com você, você se lembra de que o que você fez provocou esses sentimentos nos outros, e aí é complicado nós não ouvirmos a nossa consciência, irmãos. Vejam então a profundidade desse mandamento. Porque o que é que Jesus está dizendo aqui então? É que além de você evitar impulsos homicidas em você mesmo, você tem que procurar evitar esses impulsos homicidas nos outros. Nos outros, no caso, naqueles que são os seus irmãos. Isso aqui, então, é parte da profundidade do mandamento. Deus não apenas diz para que você refreie, lide com isso dentro de você, mas você também procure lidar com isso com os outros, é claro, à medida que você souber desses desejos, né? Desses rancores contra você. Você não tem bola de cristal, mas você tem uma consciência. E quando a memória tocá-la, é bom levar em consideração essa dinâmica interna da alma humana, irmãos. Na sequência, versículo de número 24, nosso Senhor nos ensina mesmo o que fazer num caso desses, não é? Antes, eu gostaria de destacar um ponto aqui que é muito importante, é que isso aqui não é um ensino litúrgico, tá, irmãos? O que é que isso significa? É que reconciliação entre irmãos não é parte da ordem do culto. Ok? Então, não é para a gente fazer isso no segundo domingo de cada mês, né? Não tiver aqui o dia de dízimos e ofertas, alguma coisa assim, aí você se lembra disso. Não, claramente Jesus está colocando aqui uma situação que pode acontecer. Poderia ser em outro momento, tá certo? Mas é importante nós não confundirmos, não permitir que a nossa mente se confunda aqui ou trate isso como parte de um culto, porque podia até acontecer agora, né? A pessoa se levantar e ir atrás do irmão. Não, existem certamente momentos mais convenientes para isso. Na época era um absurdo você interromper uma oferta que você estava fazendo a Deus na presença de um sacerdote para ir se reconciliar com o irmão. E o nosso Senhor sabia disso, mas o que Ele está fazendo aqui é deixar claro para todos que há um foco na urgência para que as pessoas façam isso, para que elas não deixem o tempo passar sem resolver as situações que elas têm com seus irmãos, com as suas irmãs. Há uma prioridade, irmãos, em nossa religião, e a prioridade é a seguinte: a reconciliação vem antes do culto. Vem antes do culto. Mas por quê? O culto é menos importante do que a reconciliação com os irmãos? Não. Não, o culto é mais importante. Só que em relação a você, a sua vida, se você presta um culto tendo problemas com seu irmão, problemas de morte com seu irmão, isso prejudica o seu culto. Então, no que diz respeito a você, é importante que você conserte essas coisas, mas não deixe de cultuar, como o nosso Senhor nos diz. Então, para que nós não destruamos a integridade do ritual, que consta não apenas de formas, mas de essências, de coisas que estão no nosso coração, é importante que nós atentemos para isso, irmãos. Isso pode prejudicar profundamente o nosso culto. Então, se você conhece alguém que tem rancor de você, desejo de morte a seu respeito, peça forças a Deus e vá atrás da pessoa. Não importa se você tem razão, o texto não trata disso. O texto não pergunta quem tem razão. Diz apenas que a sua consciência, caso seja tocada pela memória, você deve procurar resolver isso o quanto antes. E qual é a alternativa? Se você não fizer isso, o que é que você vai fazer? A alternativa é simples, irmãos. Se você não liga para os apelos da sua memória nem da sua consciência, isso vai se estender por dias, isso vai se estender por meses, isso vai se estender por anos, e você vai conviver numa mesma igreja com alguém que, se pudesse, matava você. Ou vai ficar satisfeitíssimo com o seu desaparecimento ou com a sua morte. E as pessoas costumam se acostumar com isso, irmãos. As pessoas se acostumam com isso.
E existem pessoas até que fazem certas combinações implícitas, não é? Como eu vou sentar aqui na frente e você sentar lá atrás. Eles nunca combinaram isso, mas funciona. Eu sento num canto da igreja, você senta em outro. A gente pode passar anos fazendo manutenção disso. E se algum dia a gente topar ir num banheiro da vida, numa cozinha, num cafezinho da vida, a gente mantém aquele relacionamento de alô que ninguém estranha se falido, como diz o cantor, né? Ninguém percebe se vai à falência esses relacionamentos. Infelizmente, isto pode acontecer. Eu não sei de nada disso não, tá, irmãos? Mas é uma hipótese que não é nada frágil, tá certo? Então é importante que nós levemos em conta essas possibilidades, porque é a alternativa quando você não leva em conta a urgência das palavras de Jesus. Você deixa para amanhã. E o que você pode deixar para amanhã, podendo deixar para depois, você deixa também. Porque a vida vive o tempo inteiro nos chamando para as ocupações, né? E quanto mais essas desagradáveis, a gente costuma jogar mais para frente. Se puder, a gente joga. Então é importantíssimo nós entendermos que há essas duas opções, uma opção dentre duas, não é? Ou você encara a urgência dessa ordem de Cristo, ou então você vai inventar um esquema que certamente vai criar problemas para você. Mas não só para você, cria problemas também para a igreja, irmãos. Muita gente reclama que nossas reuniões são frias, né? De que os cultos presbiterianos são cultos frios. Mas porque esses rancores ajudam muito nisso, servem bastante para esfriar o culto que nós prestamos a Deus, para estragar às vezes partes do culto e para envenenar o ar que as pessoas respiram, porque todo mundo sabe, quando você entra no meio de dois inimigos, você sabe que a coisa está fedendo, a coisa está cheirando mal, a coisa não está bem. Então aquilo vai fazer bem para quem? Aquilo é um clima tóxico que vai criando na igreja, né? Isso causa problemas, portanto, não só para você. Ninguém vive só para si, não é? Isso termina sempre espalhando para pessoas que estão em torno de nós, irmãos. E é por isso que Jesus diz, não deixe para amanhã. Não deixe para amanhã. Veja que num momento tão importante quanto a oferta, ele diz aqui que se isso acontecer, sua mente foi espetada pela sua memória, sua consciência foi espetada pela sua memória, você não deve deixar para amanhã, e quanto mais cedo você resolver, melhor. Mas a ideia, como eu falei, não é que você interrompa o culto. Jesus está aqui enfatizando a urgência dessa questão. Porque quando você não encara isso como urgente, com certeza, você não encarou essas palavras de Jesus como urgente, você tem uma pessoa assim, que não gosta de você, você vai ficar enrolando para fazer aquilo que Jesus quer que você faça hoje, que você faça imediatamente, irmãos. O velho pacto, ou os sacrifícios do Antigo Testamento, né, ou as leis do Antigo Testamento requeriam sacrifícios que apontavam para o Messias como mediador, e isso era o que trazia perdão, né? Então, quando as pessoas traziam uma oferta naquele tempo, normalmente era uma oferta de gratidão para expressar o amor a Deus. Ela estava agradecendo a Deus pelo seu perdão. Mas quando nós vemos o Sermão do Monte e também no restante do Novo Testamento, irmãos, o amor a Deus e o amor ao irmão andam juntos. É como se nós não pudéssemos falar do amor de Deus no coração sem falar também no amor que os crentes devem ter para com os outros irmãos. E quando nós tentamos separar os dois amores, nós estamos contradizendo não apenas a prática de Cristo, mas o ensino dele, a teologia, aquilo que ele veio nos trazer como ensino, que é a ideia de conectar o amor a Deus com o amor ao próximo. Tanto é que ele diz que o segundo mandamento diz que é semelhante a esse, porque tem uma ligação tão forte. A ideia de você amar a Deus, de você querer cultuar a Deus e de você amar os irmãos, que só as pessoas de fora da igreja é que nem conseguem pensar isso, conceber isso. Elas acham que é possível amar a Cristo sem amar uma comunidade local, sem amar uma igreja. Mas isso é impossível de acordo com o ensino de Cristo, e isso complica enormemente o ensino de Jesus e a própria prática dele mesmo e dos cristãos, dos seus seguidores, não é, irmãos? E é por isso que eu disse que tratar inimizade com o irmão como algo normal cria um problema enorme na igreja e cria um problema teológico e prático enorme no coração do crente
E não é isso que Jesus espera de nós. Notem que no finalzinho do versículo 24 ele diz: olha, eu espero realmente que vocês obedeçam e que as coisas caminhem, que as coisas voltem ao normal. Ou seja, que vocês não deixem de fazer o que vocês estão fazendo, a religião de vocês, de praticar a religião de vocês. Agora lembre-se de que você prejudica muito, muito, muito a integridade do seu culto se você está num culto a Deus e o amor de Deus está conectado ao amor que você tem aos seus irmãos de igreja. Então, ele tem a expectativa de que seus discípulos vão, de fato, ultrapassar os escribas e fariseus. Vão, de fato, ser pessoas que entendem muito de Bíblia, que entendem muito de prática de Bíblia, mas que vão além da interpretação, do entendimento, então em voga naquela época, dos escribas e fariseus, de que o não matarás era simplesmente você não enfiar uma espada no indivíduo. Ou seja, uma interpretação bastante rasa, de acordo com o que nós temos visto Jesus expor aqui. Há um filósofo judeu chamado Emmanuel Levinas, que disse que toda a imoralidade do mundo começou com uma pergunta zangada de um rapaz bem conhecido de todo mundo que lia a Bíblia, né? Foi o Caim. Ele diz que daquela pergunta zangada de Caim nasceu toda a imoralidade. Eu não sei se nasceu ali, mas com certeza foi um dos primeiros focos de imoralidade no mundo. Porque existem perguntas, irmãos, que são imorais em si mesmas, independente da resposta. Sim, devo ou não continuar a bater na minha mulher? Essa pergunta é imoral em si mesma, não importa a resposta. Devo ou não furtar o meu próximo? Isso não se faz, não é pergunta que se faça. A gente tem até essa expressão. Por acaso eu sou tutor do meu irmão? Por acaso eu sou babá do meu irmão? Eu sou cuidador do meu irmão? A pergunta já está errada. Ela é autoimpugnável. Pelo menos é assim que deve ser. Isso não se pergunta, porque quem pergunta isso, de acordo com a Bíblia, é um filho do maligno. Caim é chamado assim por João no Novo Testamento. Caim não amava o irmão. Por isso, essa é a marca de Caim. É que ele é um filho do maligno. É a marca daqueles que não têm amor. Aqueles que não têm amor são, de fato, geração de Caim, irmãos. Nosso Senhor nos ensina: refreie o mal não apenas no seu coração, mas se sua consciência lhe disse alguma coisa, faça o possível para refrear o mal também no coração do seu irmão. Se você não fizer isso, você vai ficar com a cabeça de um escriba, cheio de teologia. Você vai ficar com as práticas de um fariseu, profundas como um pires. Vocês não vão conseguir entrar no meu reino. Vocês não vão passar dos melhores religiosos de seu tempo, os melhores religiosos da sua época, que são exatamente as pessoas que não têm amor. O final do versículo é uma palavra de expectativa da parte de Cristo de que nós teremos a nossa vida normal de volta. Nós completaremos a oferta que foi interrompida. Mas com tudo isso ele quer nos mostrar que se a nossa justiça não ultrapassar em muito a justiça dos que entendem mais de Bíblia e dos que acham que praticam mais a Bíblia, nós nunca entraremos no reino dos céus, irmãos. E agora, instruídos por Cristo e fortalecidos e, sobretudo, confiados na graça dele, façamos de tudo para obedecer, façamos de tudo para vivenciar a lei de Deus. Se essa palavra de Cristo tocou a sua memória e a sua memória alfinetou a sua consciência, não deixe essas coisas para depois. Para o bem da sua vida, para o bem da igreja que você diz amar e para a glória do Deus que você diz servir. É isso, irmãos. Deus nos abençoe.